Parte 2. O povoado. O sol filtrava-se entre as nuvens cinzentas, lançando raios tímidos sobre o povoado de Corvolândia. Ali, a poeira se misturava ao cheiro de carne grelhada, couro molhado e a velha incerteza que pairava no ar como fumaça teimosa. As vozes da manhã alternavam-se entre barganhas, xingamentos, promessas duvidosas e um ou outro assobio para atrair fregueses, nem sempre humanos. O forasteiro de manto escuro caminhava entre as barracas com passos silenciosos, ombros relaxados e olhos verdes varrendo tudo como lanças afiadas. Nada escapava. 23 tendas comerciais. 7 vendiam comida, 4 com cheiro suspeito, 2 queimadas, uma com aparência apetitosa. 4 vendiam armas velhas e tortas. 3 ofereciam encantamentos de bolso que só enganariam os desesperados. 5 estavam entulhadas de quinquilharias que nem os colecionadores mais bêbados ousariam adquirir. As outras 4, bem, pareciam mais interessadas em vigiar as anteriores do que negociar qualquer coisa. A mente afiada do pequeno monge catalogava tudo com precisão desconcertante, como se cada detalhe fosse parte de um tabuleiro invisível. Ele calculava rotas de fuga, possíveis obstáculos, áreas de sombra, cheiros no ar e o humor geral da população, que oscilava entre resignação e má digestão. Contou 10 guardas, 3 em ronda, caminhadas sem destino claro, 2 dormindo em pé, literalmente, 4 bajulando uma mulher que vendia elixires anti-calvície. O mais careca parecia o mais esperançoso. E apenas um, realmente atento. Por um momento, ergueu os olhos para o céu nublado. Deixou que a mente viajasse até o templo, onde seu mestre permanecia imóvel como uma rocha ancestral, envolto em silêncios mais longos que sermões. Lembrou-se das últimas palavras trocadas. Mestre, e se eu chegar e não souber o que fazer, a pergunta errada trará respostas inúteis. E qual seria a pergunta certa? Essa também não é a certa. A resposta o acompanhava há dias como um calo filosófico. 7 dias de viagem ainda o separavam de seu destino. O vilarejo de Arremanso, um lugar agrícola, quase fora dos mapas e, aparentemente, sem pressa alguma de ser salvo. Sabia apenas que o templo onde vivia fora procurado às pressas por um mensageiro, carregando um pedido de socorro incompleto, quase ilegível. Algo sobre ameaças, algo sobre invasão. Diziam que um rei tirano de Venturia, senhor do reino de Campo Bravo, havia voltado os olhos gananciosos para aquela costa esquecida. O nome dele era Cigão, um injusto, e rumores falavam de mercenários e de um feiticeiro que lia o futuro nas vísceras de pássaros. Por ora, era tudo. Seu mestre, Murashim, limitara-se a dizer: quando os pés cessam, a mente revela. Saberás tudo quando chegares. E, pelo andar da carruagem, que, no caso, era o próprio andarilho, não tardaria a descobrir. Um som gutural ao seu lado o trouxe de volta ao presente. Era Athlon, o lobo de pelagem azul acinzentada, com olhos âmbar que pareciam perguntar: chefe, aquele cheiro bom também me afeta, ou é só contigo? O pequeno monge riu com o canto da boca. O estômago roncou em resposta. O cheiro de carne assada envolvia a praça como uma armadilha para famintos. Pena que ele não carregava nenhuma moeda. Nenhuma. Athlon, no entanto, tinha dentes e, aparentemente, planos. O dono da barraca mais próxima discutia com um cliente que jurava ter vindo de uma ilha onde conchas eram aceitas como pagamento. Distração suficiente. O lobo baixou o corpo, deslizou entre barris como sombra viva. Puff! Uma perna de cervo inteira desapareceu de cima do balcão. Guardas! O demônio azul roubou minha janta. Berrou o vendedor. O monge suspirou. Athlon nunca roubava coisas pequenas. Ou paga ou matamos esse cachorro fedorento. Gritou um dos guardas,
já com a lança em punho. Ele é um lobo, corrige o andarilho, sem elevar o tom. E eu sou o rei. Peguem-no. O canídeo lançou um olhar ao dono, mastigando a carne lentamente. Era um olhar com dúvidas metafísicas. Assobio curto ou 2. Nenhuma resposta veio, mas os guardas avançaram. E então o animal disparou. Flecha de carne e pelo. E, em segundos, invadiu o centro de uma arena de esgrima, com o pernil ainda pendurado nos dentes. O forasteiro seguiu atrás, contornando a multidão que se espremia ao redor do círculo de luta. Athlon havia virado atração instantânea. Lá dentro, o apresentador, um homem de túnica vermelha e bigode encaracolado como um ponto de interrogação, gritava para a plateia. E agora, o desafio ao 421º espadachim do mundo conhecido. Quem ousa enfrentá-lo? O lobo surgiu saltando, com a perna de cervo entre os dentes. A plateia explodiu em gargalhadas. O apresentador arregalou os olhos e improvisou. Bem, temos um desafiante. O monge entrou logo atrás, os pés firmes, os olhos impassíveis. O adversário, um brutamontes em armadura polida demais para ser prática, apontou com desdém. Meus oponentes são um anão encapuzado e um cachorro faminto. O andarilho retirou o manto. Roupa simples, postura firme, discreta aura de alguém que não precisava de armadura para ser perigoso. O lobo sentou-se à beira da arena, mastigando pernil como se fosse um nobre banquete, ignorando solenemente as vaias. O forasteiro deu 2 passos à frente. Ergueu a voz com respeito genuíno. Senhor, tudo não passa de um engano. Não desejo fazer-te mal. A frase provocou um silêncio breve, seguido por uma gargalhada de trovão. O espadachim adversário curvou-se de tanto rir, batendo na própria barriga. Ele não quer me machucar, bradou, e a plateia o acompanhou no deboche. O apresentador, farejando o espetáculo, anunciou com empolgação fingida. Calma, meu jovem, é apenas um duelo a título de entretenimento. E se por acaso, veja bem, por um milagre, tu venceres, levarás 50 moedas de cobre. A frase provocou nova onda de gargalhadas trovejantes. O espadachim sacudiu os ombros, confiante, girando a espada no ar como se já visse a vitória à frente. Temos aqui um desafiante. Senhores, façam vossas apostas, incentivava o apresentador. Só uma pequena nota para os curiosos de plantão. Sim, temos regras nesta arena. Claro que temos. O apresentador ergueu os braços e gritou para a multidão. Senhoras, senhores, crianças, bêbados e aquele cidadão que apostou um bode na última luta, bem-vindos ao duelo da glória. Isso mesmo, senhoras e senhores, é dia de exibição. Quem vence ganha moedas. Quem perde, talvez somatomas e fama passageira. A plateia rugiu em resposta. O apresentador então piscou discretamente para o feiticeiro ao lado e voltou-se para o centro da arena, onde o pequeno monge observava em silêncio e o brutamontes afiava os dentes, ou pelo menos rangia-os com esforço. Antes que nossos valorosos combatentes se enfrentem, e por valorosos quero dizer, um guerreiro titânico e um monge de, digamos, baixa estatura, porém expressão decidida, é bom que as nobilíssimas regras da arena sejam devidamente mencionadas. Ele tirou um pergaminho minúsculo do bolso, desdobrou até os joelhos e começou a ler com uma voz empolgada demais para o conteúdo. Regra número 1. Membros dentro da arena, por favor, inclui braços, pernas, outras partes que não queremos catar depois. Algumas risadas nervosas surgiram da plateia. Regra número 2. É expressamente proibido atacar o apresentador, a não ser que ele faça piadas ruins. Nesse caso, um empurrão leve será tolerado. Regra número 3. O duelo termina quando um dos combatentes 1. Cair desacordado. 2. Admitir derrota. 3. Transformar-se em fumaça. Ou 4.
desaparecer misteriosamente em um redemoinho arcano, como foi o caso daquele cavaleiro de antes, que ainda não reapareceu. Enfim, o apresentador limpou a garganta e seu tom ficou ligeiramente mais rápido. Regra número 4. Acidentes acontecem. Se porventura, acaso, destino ou tropeço do universo, um dos duelistas for ferido gravemente, encantado por engano ou, digamos, morrer, a arena, seus organizadores, patrocinadores, curandeiros e bardos locais se isentam de qualquer responsabilidade. Isto posto, desejamos a todos uma experiência empolgante, honrosa, por que não, inesquecível. Ele sorriu largo, ergueu os braços como se tivesse anunciado o cardápio de um banquete e continuou, resumindo de forma que todos entendam fácil, o desafiante, ou seja, este homenzinho valoroso aqui, só precisa sobreviver. Fácil, não? Ah, sim, claro que é. E por fim, finalizou com um floreio. Agora sim, com tudo esclarecido de forma transparente e otimista, que soem os tambores, que entrem os corvos e que os deuses nos deem um bom espetáculo. A plateia gargalhou. O espadachim fez reverência exagerada e voltou a girar a espada. O monge cruzou os braços e perguntou com calma: receberei pagamento para vencer um duelo? Naquela arena em particular, quem desafiava não pagava. Ao contrário, era pago. Era um desses torneios incentivados pela ordem, como ouvirá rumores em tavernas. Espetáculos baratos para testar os últimos colocados. Ora, claro, 50 moedas de cobre, gritou o apresentador, como quem anuncia uma fortuna. E continuou: isso mesmo, senhoras e senhores, é dia de exibição. Quem vence ganha moedas. Quem perde, talvez só ganhe hematomas e fama passageira. O pequeno monge baixou os olhos. 50 moedas de cobre equivaleriam ao salário de um mês inteiro de labor. Porém, havia o risco, para ambas as partes, de se ferir. E, sendo bem franco, justamente por haver tal risco, o valor não era digno de reflexão. Mas se o seu adversário considerava que esse valor valia o risco, então ele também poderia aceitá-lo. Afinal, onde dança um louco, dançam dois. E havia também o detalhe incômodo de que ainda devia ao vendedor de carne, pelo furto do pernil de servo. E então, a voz de Murashin ecoou em sua mente. Nem sempre o prato mais vazio é o que mata a fome. E nem toda dívida se paga com moedas. O pequeno monge suspirou. Olhou para o lobo, depois para a multidão, depois para o céu. Lembrou-se que havia dado seus últimos cobres aos guardas que lhe exigiram a propina, e murmurou para si mesmo: 50 moedas. Pois bem, estou mesmo precisando desta recompensa modesta. E, afinal de contas, estão querendo dá-las. E então o gongo soou. Final do episódio 2. Assista o episódio 3 no próximo vídeo. Siga o canal para não perder nenhum episódio desta fantástica história. Segue, curte, compartilha. E obrigado por assistir.